Capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. 1. Nabucodonosor tem um sonho pavoroso. 2:1-3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho de difícil interpretação. Esta expressão, segundo ano, pensam alguns, entra em conflito com os 3 anos de treinamento mencionados no capítulo 1. A maneira babilônica de contar os anos, como vimos antes, era diferente da maneira palestínica. O primeiro ano não era contado porque era o começo, então o terceiro era mesmo o segundo. Ver 2 Reis 18:9 e 10, Jeremias 34:14. Portanto, Daniel estava mesmo no segundo ano. Com este sonho e a sua interpretação, Daniel entra em cena, sendo por quase 50 anos o homem mais importante da corte babilônica, e depois persa, onde ainda serviu. Não temos dados que nos habilitem a dizer o que teria sido a sua atividade na corte dos persas, mas estamos certos de que, enquanto viveu, teve oportunidade de ser útil a um governo liberal para aqueles dias, tão liberal que todos os povos antes sob o domínio babilônico viram o sol da liberdade, inclusive o povo hebreu. Em nosso estudo sobre Esdras e Neemias, podemos tomar conhecimentos das muitas atividades destes reinantes e ver como, para aqueles dias, eram monarcas liberais, a começar por Ciro. Este autor tem um prazer muito especial em descrever algumas das atividades dos monarcas persas, Ciro e Artaxerxes I, o Longimano. Vamos, pois, entrar na apreciação das atividades interpretativas de Daniel, que tinha sido especialmente dotado por Deus para esta tarefa. 1:17. Daniel, se bem foi dotado para este ministério, melhor se desincumbiu dele, pois através dos anos o encontramos ocupando postos de alta responsabilidade, como seria o de primeiro-ministro do reino, e outros. Sentimos que nem Esdras nem Neemias façam qualquer referência a Daniel, pois ele estava vivo e forte quando Ciro tomou Babilônia. Ele interpretou o sonho de Belsazar na noite em que Ciro entrou em Babilônia. 5:1-31. Parece-nos natural que Daniel tomasse parte nos preparativos para a saída do primeiro grupo de exilados rumo à Cidade Santa. Nota: disse que alguém, dentre os exilados, teria mostrado a Ciro a escritura de Isaías 44:28 e 45:2, em que Ciro é mencionado por nome mais de 200 anos antes de nascer. E que em face de tal fato milagroso é que ele deliberou dar liberdade aos cativos. Possivelmente isso teria acontecido, mas devemos também levar em conta que a política medo-persa era diferente da assírio-caldaica. Enquanto esta destruía as nacionalidades, substituindo os povos, de maneira a tornar impossível qualquer revolução, aquele tendia para a libertação destes povos, em suas terras, pagando eles, naturalmente, os tributos ao vencedor. 2. Vamos ao sonho de Nabucodonosor. 2:4-13. O rei ficou de tal modo perturbado que lhe fugiu o sono. Então, de acordo com o costume, mandou às pressas chamar os que, pensava, poderiam adivinhar o que ele tinha sonhado. Para isso a corte mantinha numerosos sábios e encantadores, peritos na arte de adivinhação. Chamados esses homens, queriam saber qual tinha sido o sonho, para o poderem interpretar. Mas o rei, ou porque tivesse esquecido o sonho, ou para complicar a situação, não revelou o que tinha sonhado. Então os adivinhos disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Esta palavra, em aramaico, ou árabe, tem sido motivo de muitas discussões. Porque Daniel empregou a palavra usada pelos sábios, e não o termo hebraico? Em primeiro lugar, porque ele está apenas repetindo o que foi ouvido. Por outro lado, ele emprega o aramaico ou siríaco daqui em diante até o capítulo 7, provavelmente para destacar o fato de que as interpretações do rei, como coisas de Babilônia, deveriam ser escritas na língua da terra, enquanto as revelações de Deus, de 7 em diante, deveriam ser escritas na língua sagrada. Todavia,
Os críticos entendem que Daniel não podia ou não devia usar a língua dos caldeus, uma vez que estava escrevendo um livro para os judeus. Daí, pois, chegam à conclusão de que Daniel não é o autor desta parte do livro. Uma conclusão muito simplória e fácil. O que sempre a crítica pretende é encontrar falhas ou contradições, para anular um determinado livro ou uma parte dele. Não tem sido possível provar que o aramaico usado no livro de Daniel seja posterior a essa data, mas, se o fosse, ainda não excluiria Daniel da autoria do livro, pois ele mesmo poderia ter mudado a linguagem usada, ou outro o poderia ter feito, pelas razões já alegadas. Os motivos por que o rei não queria declinar o sonho podiam ser devido a ele mesmo o ter esquecido, ou então para provar a sabedoria dos seus magos. A sentença era terrível. Se interpretassem o sonho, seriam coroados de riquezas e grandes honras. Mas se não o interpretassem, seriam lançados na cova dos leões, despedaçados e as suas casas feitas um monturo. Esta era a lei da terra, a vontade de um homem. Uma ditadura como todas as da antiguidade, que só conheciam uma vontade, a do rei. Os magos responderam pela segunda vez: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Estabeleceu-se a luta. De um lado, o rei querendo saber o sonho, e do outro, os magos insistindo que o sonho lhes fosse declarado. O rei começou a ficar irritado, e declarou que os sábios tinham combinado para o enganarem, dizendo mentiras e desculpas. Os magos confessaram a sua incapacidade para resolver o problema do rei. E a sentença já estava lavrada, que era a vontade e a decisão do rei. Confessaram os magos que o rei exigia só poderia ser encontrado entre os deuses, e estes não moram aqui na terra com os homens. Foram mais longe na sua defesa. Jamais houve rei grande e poderoso que exigisse tal coisa dos seus servos, magos ou encantadores. Nessa altura, acabou-se a paciência do rei, e a ordem saiu para que aqueles homens e todos os sábios de Babilônia fossem mortos. Em tal caso, também Daniel e seus companheiros morreriam, porque já estavam na categoria de sábios e adivinhos. Seria uma calamidade, porque a casta dos sábios e feiticeiros era muito numerosa. 3. Daniel salva a situação. 2:14-16. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei. Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. 14 e 15. Daniel não perdeu tempo. Foi ao rei e pediu prazo, pois ele revelaria o sonho e daria a sua interpretação. Eis aqui uma confissão admirável. Como é que Daniel sabia que iria interpretar o sonho e salvar a sua vida e a dos outros sábios? Daniel tinha um Deus no céu e tinha já recebido provas de que Deus o ouvia. De mais a mais seria o caso de dizer: se Deus não lhe desse a interpretação, então seria o fim de todo aquele começo tão maravilhoso. Daniel devia ter provas de que Deus o ouviria. Será assim conosco? Por que não? 4. Daniel ora a seu Deus. 2:17-18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 17. A situação era muito grave, e só a oração salvaria esta gente. Ele conclamou os companheiros a orarem ao Deus do céu. O texto não diz por quanto tempo ficaram em oração, mas parece que não poderia ser por muito tempo, porque o decreto estava assinado e deveria ser cumprido. Conforme o costume hebraico, não comeriam nem beberiam até que o assunto fosse respondido por Deus. A isto se chama fé. 5. Deus ouve a oração e o responde. 2:19-23. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. 19. Daniel bendisse o Deus do céu. Ó Deus que perdura de eternidade a eternidade, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele que muda os tempos e as estações, remove reis e poderosos, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este negócio do rei. 20:23. Linda oração. Até nós, ao escrever estas palavras, nos sentimos dominados pelo sentimento de Daniel, agradecendo por si e seus companheiros, ao seu Deus, que os livrou da morte certa e terrível. Revelado o mistério, Daniel procurou o chefe da guarda para pedir entrevista ao rei. 6. Daniel é introduzido na presença do rei. 2:24-30. O chefe da guarda era justamente o homem a quem o rei tinha incumbido de destruir os sábios, e a quem Daniel pediu prazo para resolver o caso. Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. 25. O rei perguntou: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel não se mostrou vaidoso e confessou que o o rei queria dos seus servos era coisa impossível, pois nem magos, nem encantadores, nem astrólogos poderão revelar o sonho ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. 28. Daniel não quis a honra para si, nem se apresentou como o mais capaz dentre os sábios caldeus. Deu glória a Deus e mostrou que só Deus é capaz de revelar estas coisas. Ao mesmo tempo deu uma lição ao rei por pedir dos homens o que só Deus sabe. Se o rei aprendeu a lição, não sabemos. O sonho era de natureza escatológica, ou melhor, dizia respeito aos dias do Messias. E quem, neste mundo, poderia penetrar nos mistérios do mundo por vir? Atos 2:17, 1 Timóteo 4:1, Hebreus 1:1. Daniel passa a explicar ao rei o sonho, mas ressalva outra vez que o faz não porque seja mais capaz do que os outros sábios, mas para que se fizesse saber ao rei o que iria acontecer nos séculos futuros. Outra vez louvamos a humildade de Daniel, em não querer a honra para si, mas para o seu Deus. 7. Daniel revela o sonho do rei e o interpreta. 2:31-45. O rei sonhou com 1. Uma grande estátua de imensa grandeza e beleza. 2. A cabeça era de fino ouro. 3. O peito e os braços de prata. 4. O ventre e os quadris de bronze. 5. As pernas de ferro. 6. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Que mistura tremenda. No sonho, o rei viu uma pedra arrancada da pedreira sem auxílio de mão humana, a qual feriu a estátua, feriu os pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Depois foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, o ouro e tudo. E a pedra, que foi cortada sem auxílio de mão, se fez um montão de pedras que encheu toda a terra. De tudo só restou mesmo a pedra. A estátua era o rei de Babilônia, a quem o Deus do céu conferiu poder e honras, e em cujas mãos foram entregues os destinos do mundo de então, pois não havia outro império ou poder igual ao de Babilônia. Depois de Nabucodonosor se levantaria outro reino, inferior, e um terceiro reino, de bronze, o qual teria domínio sobre toda a terra. O quarto reino seria forte como ferro, e tudo quebraria, sendo o mais poderoso da terra. Eram então 4 os grandes reinos que se levantariam na face da terra, e sobre os quais viria dominar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quais seriam estes reinos? As interpretações variam muito, mas a verdade parece não estar muito escondida. A pedra cortada sem mão representa o Messias que havia de vir, e, segundo a figura, a mesma se faria um montão, que encheria toda a terra. Esta pedra não tinha nenhuma relação com qualquer reino. Foi arrancada sem mão da pedreira. Não houve intervenção humana. Há 2 correntes de interpretação. Uma sustenta que os 4 reinos são Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Todavia, a Média e a Pérsia são um mesmo reino, e, portanto, não podem figurar como sendo 2. Os medos se uniram aos persas, e juntos tomaram Babilônia. Logo, não são 2 reinos, mas um só.
A outra corrente acredita que a visão deve relacionar-se com o Império de Babilônia, o reino Medo-Persa, Alexandre, o Grande e os seus sucessores. Esta interpretação tem contra si o fato de que os sucessores de Alexandre não conseguiram constituir um Estado e, portanto, não podem figurar como sendo um dos 4 constantes da visão. A posição conservadora entende que os 4 reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Estes 4 estados correspondem muito bem à visão, pois são efetivamente 4 estados. Segundo o versículo 44, durante os dias destes reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Foi durante o último reino, o romano, que o Messias chegou, e não será sucedido como foram os outros, que em grande parte sucederam uns aos outros. No Império Medo-Persa, fundou-se o Império Grego, e no Império Grego, por sua língua, filosofia, arte e letras, fundou-se o Império Romano, e com ele foi o fim. Ainda segundo alguns intérpretes, aguarda-se o renascimento do Império Romano, porque a estátua tinha 10 artelhos, em que se firmava o colosso. Uma revivescência do Império Romano, tal como o conhecemos na história. Parece que o mercado comum europeu é um simulacro do Império Romano, composto de 10 estados, numa confederação que se espera seja consolidada com a criação do Estado europeu. Atualmente há apenas um conglomerado de 9 estados, porque o 10º, à última hora, mediante um plebiscito, ficou de fora, mas outro entrará. A suposição é que estes estados se unam e formem um só estado, ficando o complexo como uma república federativa. Se isso acontecer, então os 10 artelhos completarão o colosso. Acredita-se ainda que o príncipe que há de surgir e fazer aliança com os judeus, durante os 7 anos em que Cristo estiver nas nuvens com a sua igreja, seja um príncipe romano. Daniel apenas fala de um príncipe que há de vir, 9:26, o qual se converterá no homem do pecado, rompendo o acordo com os judeus e assentando-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, 2 Tessalonicenses 2:3-4. Se esse príncipe será romano ou francês, Daniel não o diz, mas há boas evidências de que seja romano. Neste caso, o império terá de ressurgir ou será representado no mercado comum europeu. 8. A atitude do rei após a interpretação do sonho, 2:46-49. Depois da interpretação que Daniel deu do sonho, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou em terra, e reconheceu que não há Deus senão o de Daniel, e que ele é o Deus dos deuses. Daniel foi cumulado de presentes e foi feito o governador de toda a província de Babilônia, uma espécie de prefeito. Então aproveitou para apresentar os seus 3 companheiros, aos quais foram confiadas tarefas administrativas na província, sendo que Daniel permaneceu na presença do rei. Não atinamos com os motivos porque Nabucodonosor, com esta demonstração do poder e soberania de Deus, não se converteu, mas é certo que, passado o momento de exaltação, ficou como era, pois logo depois mandou erigir uma estátua, pedindo que todos a adorassem. E quem recusasse iria para a fornalha de fogo ardente, como aconteceu aos 3 amigos de Daniel. A conversão é coisa do coração, e não da cabeça. E o coração do rei não foi tocado, de modo a se converter da sua idolatria. Com a subida de Daniel aos píncaros da política, supõe-se que ele teria amolecido na sua bravura e resistência ao lado de seu Deus. Mas nós não acreditamos nisso. Mesmo que tenhamos contra nós o fato de que, na ereção e adoração da estátua, só é mencionada a resistência dos seus 3 companheiros. Não podemos explicar onde estaria Daniel, que não interveio a favor dos seus companheiros. São coisas que o texto sagrado nos oculta. Quanto a Daniel, foi fiel até o fim.